Olá, vamos lá, nosso Ciência do Espírito, dá um aqui, Raj, né? A gente vai voltar a fazer os vídeos, tinha feito estudos, né? Mas fazer os vídeos semanais, esse em especial, a pedido da nossa amiga, da Fabiola, que está fazendo um estudo junto com o grupo dela sobre a caridade, né? Então ela nos pediu um vídeo rápido sobre a caridade na prática, e aí nós então fizemos alguns slides aqui para compartilhar. Tá bom, vai, muito bem. Com a devida licença, então, nós fizemos uma rápida pesquisa para poder pontuar essas reflexões, né? E nós temos o seguinte: a palavra caridade tem sua origem no latim, direto na fonte, né? De um termo que significava afeto ou estima. Aliás, esse é o princípio aqui do nosso trabalho da ONG, porque o afeto é uma palavra que, filha do amor, e que substitui as diferenças religiosas, filosóficas, né? Porque o sentimento de afeto está presente em todas as religiões, em boa parte das filosofias de vida, né? Mesmo um pesquisador de laboratório, cientista, que se nomeia ateu por uma questão profissional da busca científica pela verdade, etc., tem pelo seu trabalho o afeto, né? Faz aquilo com entrega, faz aquilo com caridade, né? Então, são essas as questões que nós queremos trabalhar. Então, a origem da palavra, né, está em afeto ou estima, caritas. Esse termo latino, por sua vez, é derivado de outro, carus, né, que significava agradável, querido, né? Esse último deu origem também ao termo caro. A gente fala, uma pessoa muito cara, olá meu caro, né? Quando se refere a alguém que é um caro amigo. Caritas, como sentimento de afeto, amor incondicional e generosidade, são as expressões, né, que são sinônimos a essa expressão que nós queremos passar, que é a caridade. E vale esse estudo da etimologia, da origem, porque a palavra ganha contornos e traduções diferentes ao longo dos séculos, né? Desde o Velho Testamento, onde ela é utilizada, as diferentes traduções foram dando conotações distintas para expressões que, na sua origem, eram muito baseadas no sentimento, né? Então, vamos adiante com essas questões. A origem de caritas está no termo grego chamado charis, que quer dizer graça, né? A mesma origem de caro, aquilo que custa caro, em algum valor, que é muito caro, nesse sentido que é muito caro, que é muito importante para mim, é nesse sentido, né? A palavra caridade aparece na Bíblia como tradução e sinônimo de ágape, que aparece como tradução e sinônimo de ahava, que é uma palavra do hebreu. Ágape é uma das três principais palavras gregas para definir amor. Já fizemos um estudo sobre isso também. E ahava é uma das três palavras hebraicas para definir amor. Então, para os gregos, existe eros, que é o amor romântico, afetivo, de relacionamento íntimo, né? Da onde derivam as palavras filhas de eros, né? A palavra philos, né, que é o amor fraterno, de irmão, de amigo, né, fraternidade. E a palavra ágape, que é o amor divino, sublime, puro, em virtude, o único que nunca se espera recompensa, né? Portanto, ágape, como sinônimo de caridade, é aquele amor que você jorra, que você sente, que você vibra, que você pensa, sem esperar que o outro ou os outros que estão recebendo esse teu influxo de amor tenham por você o mesmo tipo de sentimento, né? Então, a expressão mais correta da caridade é aquele amor mais sublime que você vive por alguém, ou por uma ideia, ou por um projeto que envolve pessoas, né? Sem esperar o reconhecimento exatamente desse teu trabalho, desse teu sentimento. A palavra ágape, como substantivo ou verbo, aparece cerca de 320 vezes no Velho Testamento. Foi utilizado na Septuaginta, que é uma das traduções primeiras da Bíblia, do grego, né, como tradução de ahava, a expressão hebraica para amor. Também é citada diversas vezes no Velho Testamento ou Bíblia hebraica. Na Vulgata, que é a tradução em latim, é traduzido como amore ou caritas. Então você vê que essas expressões acabam se misturando. Com o passar dos séculos, nós temos na doutrina espírita uma frase de Allan Kardec, baseada no estudo dos espíritos sobre caridade, que é sensacional. A frase à época conhecida, que atravessou os séculos da Idade Média, é: fora da igreja não há salvação. Por isso nós temos Jesus como o Salvador, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, né, etc. Né? E era fora da igreja, você tinha que ir à igreja, que é eclesia, que é um local, né? E outras igrejas que foram sendo criadas ao longo dos séculos
retém para si também a mesma lógica. Olha, se você quiser se salvar, você tem que frequentar esta igreja aqui em especial. Aquele outro que frequenta outra igreja não está salvo, né? Então as diferentes religiões ou filosofias religiosas foram dando essa conotação de que a minha religião salva, a dos outros não, porque a minha é verdadeira. E Kardec faz a essa frase, fora da igreja não há salvação, é uma frase que é fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora desse amor espontâneo, sublime, que Jesus nos ensinou, é que não tem salvação, no sentido de que a nossa evolução para um estado de perfectibilidade, né, para diminuir nossas dores, nossas doenças, né, o pesado mundo das provas e expiações, que termina no mesmo momento que a gente passa a amar de forma sublime e constante todas as pessoas, né? Nós temos aí esta conta, né? Quase um gráfico, né? Quanto mais amor nós temos pelos outros, temos por nós mesmos, né? Quanto menos provas e expiações para testar isso são necessárias, né? É aprendizado que já conquistado não precisa ser provado. Então, a colocação de Kardec é sublime, porque fora da caridade, fora desse sentimento, não há salvação. Ainda, na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como Jesus entendia essa palavra, que tinha lá expressões em hebraico, tinha expressões em grego nas traduções. A resposta dos Espíritos é o famoso BIP. Na época existia o BIP, né, que era o alerta, né, um alarme, né, um BIP nesse sentido. Né, era uma brincadeira que fazíamos com as crianças para lembrar dessas 3 virtudes que definem a caridade segundo os Espíritos, que são benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então, se fôssemos reunir ou resumir o sentido da palavra caridade, usaríamos evidentemente a expressão que os Espíritos deram nessa resposta, né? Ser benevolente para com todos, né? Ter boa vontade, vibrar pelo bem, não ser maledicente, né? Enxergar no outro a virtude que ele tenha e não valorizar os defeitos que a pessoa porventura tenha. Isso é ser benevolente, né? Indulgente para com a imperfeição dos outros. Ora, entender que somos imperfeitos, que somos diferentes. Aí lembramos uma frase do grande espírito Lins de Vasconcelos: divergir, sim. Ter diferenças, divergências, é normal da vida. Porém, dissentir, nunca. Melindres, mágoas, né, dissentimentos, né, não cabe no mundo do amor, no mundo da verdadeira caridade, como entendida por Jesus. Então, entender que o outro tem suas limitações, entender que o outro tem suas fases, tem seus problemas, faz parte do conceito maior de caridade. E o terceiro item, perdão das ofensas, né? Mas esse perdão é esse perdão que vai muito além do tolerar uma ofensa que nos fizeram, e a gente tem que conviver com a pessoa e vai tolerando, né? A tolerância é o primeiro passo do perdão, digamos assim. Conta-se uma vez, numa das histórias de Chico Xavier, que ele pergunta para os espíritos qual é a origem, qual é o significado exato do perdão. E os espíritos dizem, né, a resposta a ele, que um grande sábio da antiguidade, o espírito que nós julgamos que seria Sócrates que veio dar essa resposta a ele, disse que a origem da palavra perdão tem na sua raiz a tolerância. Então a gente fica magoado quando alguém faz algo com a gente, ou contra a gente, ou foi maledicente, ou nos prejudicou, né? Mas passar a conviver com essa pessoa com um olhar carinhoso, né? Isso é a tolerância, né? E ela, derivada, ou num grau a mais evolutivo, o perdão, de fato, faz com que a gente volte a amar a pessoa sem nenhum tipo de prejuízo, embora o que a pessoa possa ter feito para a gente. Então, essas 3 palavras, benevolência, indulgência e perdão, resumem, segundo os Espíritos, o conceito de caridade. Uma frase de João Batista, nós estamos aqui em começo de dezembro, vésperas do Natal, e João Batista foi o que fez a véspera do nascimento do Cristo, não o nascimento do Natal exatamente ali na gruta, né? Mas o nascimento quando ele se anuncia aos 30 anos de idade, Jesus, primo de João o Batista, o seu ministério, né? Passou 3 anos andando com os simples, com os pobres, com os doentes, com os esquecidos, né? Nas praias, nos desertos, né? Pregando a mensagem da caridade efetiva, que é a mensagem ágape, que é a mensagem do amor, né? E aqui é uma observação interessante. Quando nós olhamos essa expressão e falamos assim, devemos amar o próximo como a nós mesmos, é uma frase, evidentemente, do Evangelho de Jesus, mas num mundo onde a gente está pouco se amando, as depressões, as tristezas,
nos colocam numa situação que a gente diz assim: eu não me amo, eu não me gosto, né? Eu me firo, eu não sou ninguém, eu não dou certo, nada que eu faço dá certo. Então, se a pessoa fica baseada, colocada somente nessa frase, como é que ela vai amar o outro se ela não se ama? Nós preferimos uma outra frase de Jesus, citada por Chico Xavier, que é: nós devemos amar os outros como eu vos amei, na frase de Jesus. Ame os outros como eu vos amei. E quando a gente vai analisar como Jesus nos amou, ele nos amou com entrega total, absoluta. Ele deu a sua vida por nós, sabendo que teria que dar a vida para que a sua mensagem tivesse eco para gerações futuras. Né? A dedicação plena, integral, não buscou nada para si, não viveu dessa mensagem religiosa, não recebia verba para isso. Né? Ele tinha sua profissão, ele era carpinteiro. Né? E no ministério resolveu viver na quase absoluta pobreza, porque tinha que conviver com as pessoas, almoçando aqui e acolá, da bondade, da caridade alheia, né, de doar um pouco do alimento aqui, um pouco dos peixes lá, um pouco da água doce e gostosa aqui e acolá, né, para se refrescarem, né, no calor absurdo do deserto. E João, o Batista, portanto, tem uma frase memorável a esse respeito, que é: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Né? Isso dá um conceito de caridade de forma mais aplicada, mais prática. É como se nós saíssemos do campo do sentimento e caminhássemos para o campo da ação. Então, a caridade é um sentir pelo outro, um amor puro, um amor educativo, ou seja, que prevê que a pessoa hoje é uma, mas amanhã será melhor, porque a educação está aí para provar a evolução humana. A vida está aí como prova e expiação para provar, para nos testar no modelo evolutivo, né, para que a gente possa se alinhar, né, como um diamante bruto que precisa ser ali, né, trabalhado até virar uma pedra absoluta, né, límpida, cristalina. Né? Assim somos nós. Né? E isso nos leva, então, a uma situação de que, com o passar do tempo, isso foi confundido com esmola. Né? Ou seja, alguém está precisando de algo e eu tenho algo que não estou usando e dou para a pessoa. Isso é um gesto muito nobre. É um gesto de doação, que vem do latim donare. Mas veja, quando nós doamos a alguém que precisa algo que nós não usamos mais, nós chamamos isso de doação utilitária. Né? É importante para a pessoa. Isso pode estar claro no guarda-chuva, no contexto maior de caridade, mas se pela pessoa você não sente nada, nenhum tipo de afeto, às vezes a gente faz aquilo mais para liberar nosso guarda-roupa, liberar uma parte da casa que tem entulhos, a gente quer entregar para alguma ONG. A gente recebe aqui como ONG inúmeros casos desse sentido. A pessoa tem um guarda-roupa para doar, mas tem que tirar hoje, que está velho, eu não uso mais. Né? Então você veja que não é uma doação que a pessoa está dando de si porque ama, né? Necessariamente. Está doando porque está estrovando ali o seu quintal, o seu guarda-roupa e algo que não se usa mais. Né? Poderia vender, mas vai fazer um gesto caridoso de doar para alguém que precisa. Está dentro do contexto, mas não é o sentido da caridade efetiva. Caridade não é uma ação, não é um projeto social, não é uma ONG, não é um trabalho voluntário de uma ação social, de construir um muro, de construir um banheiro numa ONG ou de construir um teto para alguém. Caridade é um sentimento. E a decorrência desse sentimento são as ações. Mas antes é sentimento. Se a gente no trânsito abre o vidro, dá um dinheiro para alguém que está ali, fecha o vidro, mais para se livrar da pessoa, óbvio que isso não tem nada de caridade aí. Não é? É nesse sentido. É uma ação. Causou um benefício, eventualmente. Né? É muito melhor dar comida do que dinheiro, nesses casos, eventualmente, dependendo da situação da pessoa que nos pede. Né? Então há essa distinção quando nós vamos da caridade para a questão mais prática, a partir da frase de João Batista: quem tiver 2 túnicas, doe uma, quem tiver comida, doe para o outro também. Né? Para um sentido de caridade que é a doação de si mesmo. Essa é a doação caridosa. O que é doar de si mesmo? É doação do seu tempo. Ter tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Pessoas que dizem assim: eu estou muito confuso, eu tenho muita coisa para fazer, um dia que eu tiver tempo eu vou lá ajudar. Fecha-se em si mesmo. Não entendeu o contexto da caridade, que é nós trabalharmos a nossa questão da saúde espiritual e até física por consequência. Trabalharmos a nossa cabeça, nossos sentimentos, nos doando para os outros, compartilhando nossos conhecimentos.
Alguém vem aqui e diz assim, mas eu não sei fazer nada, eu não sou professor, o que eu posso fazer com as crianças? Olha, sentar no balanço ali, balançar ao lado de uma criança e conversar com ela. É um dos gestos mais caridosos que se possa ver. Pois é assim que Jesus fazia. Sentava com as pessoas no beiro dos pequenos montes da praia e conversava, contava histórias. Ora, todo mundo pode fazer isso. Não é preciso ter um mestrado, um doutorado em pedagogia para se fazer isso. Não é preciso ter um curso específico de contação de histórias para se contar uma história pessoal do próprio aprendizado, dos próprios erros, das próprias virtudes e acertos. Né? Então a caridade, a doação do seu tempo, do seu conhecimento, o compartilhar, do seu carinho, da sua vibração. Caridade é você no canto da sua casa, fazendo uma prece, vibrando para alguém que precisa, mesmo que essa pessoa não saiba. Você não precisa mandar uma mensagem para ela, ó, estou fazendo uma oração para você, é uma ação social, estou sendo caridoso. A caridade não tem esse interesse de publicar, de postar, né? de mostrar. A caridade é um sentimento. E a decorrência como ação é uma decorrência que vem, né, como consequência desse sentimento. Né? Caridade, na prática, é respeitar as diferenças. No mundo que há diferenças que são, às vezes, muito facilmente percebidas, visíveis, no campo da política, nosso país viveu isso intensamente e ainda vive. As pessoas ainda se degradiam como se o mundo tivesse apenas dois lados. Ora, o mundo, esse universo infinito que nós conhecemos, que a física conhece, e que a física, a astronomia, a química, a biologia dizem conhecer somente uma pequena parte de tudo. A ciência está dizendo agora isso. Nós conhecemos 5, 6% dos elementos químicos, dos átomos, do funcionamento do próprio universo, diante da matéria escura, energia escura, conceitos que a ciência ainda não sabe. Né? É um gesto de caridade e a humildade de percebermos que somos atores num processo em evolução. Né? Que somos pessoas que fomos criadas simples, ignorantes, e que estamos num processo de caminhada longe do ponto de chegada, mas na trilha. Caridade é um olhar para dentro de si mesmo, e não olhar para o outro, identificar no outro potenciais vícios, né? Potenciais pontos de ruptura, pontos negativos, né? Ficar mais preocupado com o que o outro deixou de fazer ou fez. Caridade é olhar para si mesmo, descobrir-se potencial de carinho, de amor, e descobrindo isso, reverberar esse potencial de carinho, de amor em direção às pessoas. Né? Amar aos outros como eu vos amei. Frase de Jesus. Como ele nos amou, doando sua vida para a gente, né? Vivendo integralmente. Uma vida que não tinha consumo ou consumismo, no sentido de acumulação de bens, que não era focada na preocupação de ter para si só e seus filhos o melhor possível das escolas e materiais, e outros jovens e crianças morando perto da gente, não tem nada, não tem nenhum tipo de recurso. A caridade é olhar para uma vila pequena e simples e não enxergar ali bandidos, embora possa ver aqui e acolá, né? Enxergar pessoas na sua caminhada, precisando de oportunidades. Né? Uma frase nossa provocativa, né? Baseada no Evangelho, que atira a primeira pedra aquele que tiver sem pecados. Hoje em dia diríamos, atire o primeiro post, né? Aquele que tiver sem pecados. Né? E para resumir tudo isso, essa lógica de você doar um pouco do seu tempo, buscar a sua saúde na medida que você encontra prioridade no tempo, para o fim de semana visitar um templo religioso, um projeto social. Né? Nós temos um Caminhos do Bem em Curitiba, um projeto sábado de manhã, um projeto Amor. Né? Às vezes precisando de gente, às vezes precisando de voluntário, precisando de um olhar. Né? Você tem iniciativas de juntar grupos diferentes e construir casas para quem não tem nada, que vive numa situação limite, pessoas que são simples, generosas, caridosas, queridas e vivem numa situação, uma aprovação muito difícil, né? Numa sociedade muito desigual economicamente, né? Socialmente. Né? As pessoas precisam desse olhar. Ainda hoje, esse vídeo está sendo gravado aqui no dia 5, e o IBGE, né, colocou aqui no ar novas pesquisas sobre isso. Nós temos 1/4 do nosso país vivendo na extrema pobreza. 1/4 das pessoas, 25% das pessoas, é muita gente, né? Precisando desse tipo de ajuda do mais variados tipos possíveis. E os outros 75% são pessoas que precisam também de ajuda. Né? Quantas pessoas voluntárias, que são bens de vida no sentido econômico, não precisam de carinho, não estão carentes. Né? E a caridade vem para vencer a carência. Né? A caridade de a gente enxergar o outro, esticar uma mão amiga, né? Um ombro
acolhedor, vale para todos, não só para quem está na pobreza econômica ou abaixo da linha da pobreza, né? Citando Paulo, que diz que caridade é a maior das virtudes. Ele dizia lá no Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, a caridade, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. O egoísmo não se irrita, não suspeita mal, portanto não é maledicente. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Para fechar, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tua caridade é o maior dos sentimentos. Ela, nesse sentido, é não só filho do amor, mas substitui a própria expressão amor maior, neste contexto que estamos aqui colocando, de que é benevolente, de que é indulgente e que perdoa. E de que muito mais do que a doação de um resto de coisas nossas, é a doação nossa para a sociedade, para quem precisa. Seja o empresário rico que está sofrendo porque a família está desestruturada, cada filho foi para um lado, seja o catador mais simples e mais pobre. Todos os seres humanos precisam do olhar generoso, do olhar benevolente, do olhar caridoso. Caridade na prática, portanto, é um sentimento que gera ações, que gera uma prática caridosa. Vai muito além da simples doação anual, pontual, de Natal, de Dia das Crianças, né? Dia das Crianças, em nome da caridade, são todos os dias, né? O Natal, em nome da caridade, que é Jesus nascendo na gente, são todos os dias. Portanto, a caridade amplia os conceitos, amplia o sentimento. Acho que esse é um pouco do resumo do que nós preparamos aí para este tema. Muito obrigado, muita paz a todos e até a semana que vem.